Mais cedo a gente esteve em alguns locais de prova acompanhando aí os candidatos e teve uma candidata que fez uma pergunta, a gente registrou para trazer aqui para o professor. Eu fiquei com um pouco de dúvida na questão que era uma reação com hidrogênio e iodo que formava o gás e daí dava uma equação do equilíbrio da pressão parcial de cada um e quanto que é o valor deles no equilíbrio. E pedia para calcular a quantidade de matéria do gás final formado em mols, eu também não consegui, e a pressão parcial do hidrogênio em função da mistura final formada, que também eu não consegui entender pela equação. Professora, eu fiquei impressionado como ela lembrou todos os detalhes. Exatamente. Dessa questão complexa para trazer, ainda bem. Então, tomara que ela esteja nos assistindo. Por favor, professora, fica à vontade. Essa questão, pelo mapeamento que a gente fez, é a questão número 10 dessa prova. Questão número 10. Questão número 10. Clara, você pode ir acompanhando que também. memória, hein, Clara? Que memória. Parabéns. Foi uma questão complexa. Eu não vi todas da prova, mas chutaria que essa daqui talvez tenha sido a questão mais difícil. Jogaram para química, né? Então, para manter essa imagem de exatamente. Está no rol das mais difíceis. Mas perceba, por que eu digo que foi uma questão complexa? Pelo seguinte, o raciocínio algébrico, a resolução algébrica da questão, ela demandava tempo, continha. Então a primeira coisa, você tinha ali, vocês estão vendo aí, gás hidrogênio H2, o Gzinho de gasoso, mais vapor de iodo, gasoso ali, né? Aquelas duas setas indicam equilíbrio, que vai ser atingido o equilíbrio químico, formando 2 mols de iodeto de hidrogênio também gasoso. Pessoal, tá falando que vai ser atingido o equilíbrio químico. E no enunciado ele está falando, coloca-se para reagir um recipiente isolado de volume constante, 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de vapor de iodo, ocorrendo a formação de iodeto de hidrogênio, conforme que foi representado. Ele não te fala qual é o volume, mas ele te fala que é um volume constante e, portanto, você pode dizer que a concentração, imaginando que seja um volume de 1 litro, a concentração vai ser inicialmente 1 molar de gás hidrogênio e 1 molar de gás iodo. 1 mol por litro, 1 mol por litro. Beleza. Qual que era o problema dessa questão? Para você descobrir as concentrações no equilíbrio, você precisaria de um valor da constante. E quando a gente fala de concentração, nós geralmente estamos habituados a lidar com o Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. Só que não foi isso que a FUVEST deu. Ela deu o Kp, constante de equilíbrio em termos das pressões parciais, em função das pressões parciais. Fábio, e agora? A letra A pergunta, qual a quantidade de matéria em mol do iodeto de hidrogênio no equilíbrio? Você teria que utilizar ou regras de 3 para poder descobrir as pressões parciais, ou utilizar aquela formulinha que você geralmente vê na física. PV igual a nRT. Pressão multiplicada pelo volume igual número de mols multiplicado pela constante geral multiplicado pela temperatura em Kelvin. Se você passar o volume que está multiplicando dividindo, número de mols dividido pelo volume, concentração. Então você poderia aplicar para o gás hidrogênio, para o gás iodo e para o iodeto de hidrogênio e você encontraria as pressões parciais, certo? Então, dessa maneira você encontraria as pressões parciais. E a quantidade de matéria, Fábio? A quantidade de matéria você poderia encontrar simplesmente substituindo o valor de X. Porque as concentrações ali, quando você jogar na fórmula do PV igual a nRT, quando você jogar na fórmula do Kp, jogando as pressões parciais na fórmula do Kp, você encontra as concentrações. Então perceba, foi uma questão complexa, no sentido de resolver. Se você observar o tamanho dela, uma questão curta, digamos assim. Então,
entender o que está sendo pedido não era tão difícil. O mais complexo era você resolver algebricamente.